O que eu quero saber é exatamente assim, me descreve essa imagem que vem nesse prato, assim, uma imagem que só esse prato pode te trazer à memória. Esse prato, né? Porque é a época do Círio lá em casa, nossos irmãos chegando para passar o Círio, nossos parentes, aí todo mundo na cozinha acompanhando aquela preparação do pato, tudo. Aí de vez em quando um prova um pouquinho para lá, outro prova um pouquinho para cá. Enfim, é isso. Aquele cheiro exalando pela casa e menino gritando e gente se atropelando no corredor. E aquela agonia, mas é uma fofoca gostosa. Uma reunião super boa. Então isso é marcante na minha vida. Recordações da infância, quando eu chegava da roça com meu pai e perguntava à minha mãe, já está pronto o feijão? Ela dizia, já. E eu fui crescendo nesse limite e me desenvolvendo, que ele ficou marcado para a história. Hoje tem vários tipos de comida, mas o complemento da minha casa tem que ser o feijão. Um charque, gostoso, feito no carvão ou na lenha. É o fogão de lenha. Quando criança, no interior, minha mãe, nativa de uma região próspera, mas que o nosso maior obstáculo era crescer. Mas aí é o seguinte, para nós chegar nessa conclusão, eu tive vários tipos de alimentação, mas o que marcou na minha história foi o feijão. O feijão, ele era o prato principal. E a minha mãe, como cozinheira do meu pai, ficava na cozinha, no interior, nativa, conhecedora das essências do meio rural. Quando a minha mãe colocava nós tudo sentadinha e fazia aqueles macaquinhos e botava na nossa boquinha do feijão. Amassava, fazia um pirãozinho escaldado, aí ela amassava os carocinhos, fazia uns macaquinhos e ia botando na nossa boquinha. Minhas irmãs e meus irmãos. Vocês comiam todos juntos, todo dia? Só era uma vez por dia, filha. Era só 3 horas da tarde. Nosso almoço e nossa janta só no outro dia. A memória que me vem quando eu como o tal do cozidão é justamente essa ruazinha de Mosqueiro que tem as arvorezinhas no meio, né, rua dupla, e comer o tal do cozido me remete a essa memória. E assim, de manhã cedo. Não tem, é o horário que marcou foi esse. De manhã cedo, na sombra das árvores, com o sol batendo de ladinho, né? E jambeirozinhos lá, todinhos. E vem também a imagem, assim, de uma janela, uma grade, sei lá o quê. E claro, o pratinho verde, cheio de cozido, com a farinha, tudo amassadinho. E, claro, foi feito pela mamãe, né? É essa memória que me vem, gente.
casa da tia Sinal. Era uma mesa, ela era quadrada assim, mas ela tinha umas tábuas sobressalentes que você abria ela, enfiava umas tábuas sobressalentes assim, e ela ficava maior. Em princípio ela era uma mesa para tipo 4 pessoas, mas quando você abria ela ficava para 6, 8 pessoas. E toda vez que a gente chegava lá, ela abria a mesa. Eu lembro da panela de pressão, e eu lembro de todo mundo desse processo de abrir a mesa, que era a gente que fazia, porque a gente que arrumava a mesa. Abria a mesa, colocava as tábuas, montava a mesa, daí todo mundo sentava comigo. Era eu, Artêmio, a Ticinhá, papai. Basicamente era isso que a gente tivesse lá. A própria Maria, a Ivete. E eu lembro da Ticinhá. Ela era assim, pequenininha, magrinha. Sempre foi magrinha, baixinha. Eles usavam sempre os vestidinhos assim, bem levinhos, com os tecidos bem leves, assim, floridos. Bem velhinha, assim, bem cabelinho branco, sabe? Bem vovozinha mesmo, sabe? Ela, nossa, ela adorava a gente, tá? Pra ela, assim, era a melhor coisa da vida. Acho que era o momento mais feliz da vida dela, era quando a gente tava lá. Família. Então sentava todo mundo, a molecada, eu, minha irmã, meu irmão, doido pra comer a lasanha, não via a hora que minha mãe punha na mesa. Porque quando a lasanha em casa fazia-se uma vez por mês, então quando fazia era muito esperado, né? Era o almoço de domingo, então era aquele almoço, que normalmente domingo era macarrão e frango, né? Normalmente. Então quando era lasanha, então era muito esperado por nós, a gente ficava doidão. Então a gente era os primeiros a sentar na mesa, então eu lembro de todos. Obviamente eu lembro bem assim, claramente, minha mãe vindo com aquela forma enorme assim, né? Carregando com luva para não queimar a mão e punha. Ah, isso eu lembro muito bem. Isso eu lembro claramente. Assim, era criança, assim, eu tinha toda essa expectativa. Entre 8 e 12 anos eu conservei isso aí. Me leva para a cozinha de casa, para a copa de casa, que fica do lado da cozinha, numa mesa de mármore, que quando eu chegava do colégio, corria para sentar na mesa, esperando aquela comida horrorosa que ela costuma geralmente fazer, porque ela ainda cozinha, e continua fazendo umas comidas sem muito sal, sem muito tempero. E chegava aquela moussaka, pra mim era glória, assim. Eu sempre fui muito gordinho, sempre muito glutão. A moussaka me lembra esse cantinho, é uma quinazinha que era onde eu sentava, o meu lugar da mesa. Essa mesa de mármore, que debaixo do meu lugar, na minha frente, tinha uma coisa engraçada, que era um mosquitinho dentro da mesa. Eu dizia que ele era meu fóssil, que tinha um mosquito dentro do mármore, preso assim no mármore. Muito engraçado isso. Minha avó, pra ter uma ideia, ela é descendente de índios, então ela tem cabelo bem liso e pele cor de jambo. É essa imagem que me vem na cabeça dela trazendo a moussaka com queijo bem queimado, porque ela não cozinha bem, então ela esquecia a moussaka, ela não tem intimidade com a cozinha. E ela acertava nesse prato, na moussaka. Começa comigo, é sempre eu com a calça azul da escola, com couro no joelho, um bamba cabeção, a camiseta da escola escrito Roosevelt aqui do lado, que parecia aqueles tecidos de veludo. Minha mãe com a roupa de trabalho, um salto 5 centímetros assim simples, uma calça jeans, uma blusa mais solta com aquelas ombreiras, anos 80, anos 90. E fazendo a comida muito rápido. Me ajuda aqui, me ajuda ali, pega isso daqui, pega aquilo ali, todo mundo muito cansado, mas desesperado para comer, e a hora que ficava pronto aquele prato era a coisa mais incrível, assim, tipo, todo mundo de pijama já, porque a hora que ela começava a finalizar o prato já tinha que todo mundo se arrumar. Então a mesa mesmo era sempre eu e meu irmão. Eu tinha que sentar de costas para a mesa porque eu ficava querendo assistir televisão. E meu pai ficava no quarto e eu e o Jota sentados ali comendo aquele prato que era a melhor comida do mundo. Então, um macarrão numa travessa não, né? Ela põe no nosso prato marrom Duralex,
aquele prato Duralex marrom, fundo, e assim umas 4, 5 conchas, fazia aquele pratão de pedreiro e comia feliz demais, comia milho por milho, amava comer cada milhozinho, a linguiça eu separava para comer com milho, comia todo o macarrão com molho, era a melhor comida do mundo. Posso te falar que às vezes é meio confuso, né, quando você vai falar sobre esse tipo de coisa. Mas assim, eu lembro dela na cozinha, e geralmente quando eu tava na cozinha era ela sozinha, porque ninguém ficava no entorno. Por isso é uma coisa que eu me arrependo de não ter acompanhado, porque talvez eu soubesse fazer melhor hoje. A gente estava sempre de passagem por uma cozinha onde ela estava cozinhando, cortando os legumes, mas a imagem mais forte é dele porque foi mais chocante. Eu lembro da minha irmã chegando pra ele falando que queria comer a comida da minha bachan, da minha avó japonesa. E aí ele falou que ia fazer alguma coisa. Aí eles saíram com meu pai, foram comprar verdura. Eu me lembro dele cortando esses legumes como ela fazia, porque é uma forma muito específica que você tem que cortar numa certa direção, né? A comida japonesa tem muito disso, do jeito que você prepara parece que influencia. Me lembro dele também sozinho no fogão, ninguém ficou em cima dele, eu e minha irmã conversando assim na mesa e esperando, não sei, e sentindo aquele cheiro, que era já familiar. E duvidando um pouco que fosse ficar parecido com o da minha bachan, porque a gente acha que comida de vó nunca vai ser igual, né? Tipo, ninguém vai conseguir fazer igual. E aí ele serviu numa daquelas panelas japonesas, sabe? Aquelas fundas, que é muito parecida com a de yakisoba. E tava parecido não, tava igual, o mesmo tempero. A parte triste, assim, a parte boa que trouxe essa lembrança dela, e eu era muito apegada a ela. A parte ruim é que ele também já foi embora, ou seja, ninguém mais consegue fazer igual. Não sei te descrever assim, eu sei o que eu senti na hora e sei o que eu sinto agora falando isso, assim, que é uma coisa, nostalgia mesmo, né? Sei lá, uma coisinha assim, boa e ruim.